eu queria que você ouvisse essa mensagem. São palavras do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que aqui foi feita referência a elas. O Senhor Jesus disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, disse Jesus. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e disse Jesus, e os levou a todos. Assim será também, disse Jesus, a vinda do Filho do Homem. Cerca de 100 e poucos anos atrás, a história da Arca de Noé começou a ser vista como uma história principalmente para crianças. Eu pesquisei a razão para isso e encontrei dupla. Primeira, porque as igrejas tiveram uma vanguarda na educação infantil e alfabetizavam as crianças com a Bíblia. E como essa história está nos primeiros capítulos da Bíblia, você mesmo faz as contas e completa o raciocínio. A segunda razão, eu acho que é por causa dos animais. E como as crianças, como nós adultos também, mas elas um pouco mais do que nós, têm um interesse tão ávido por essas criaturas, a história acabou caindo no domínio das histórias infantis. Afinal, não é assim que a maioria de nós pensa a respeito da história da Arca de Noé, nós pensamos que é uma história para crianças. Razão pela qual, inclusive, muita gente acha que é apenas uma lenda, uma poesia, talvez, uma metáfora. Na página 1 do informativo da igreja, eu deixei alguns links, e se você quiser pesquisar mais sobre o dilúvio como um acontecimento histórico, você pode acessar alguns desses links e vai encontrar informações, artigos escritos por cientistas, biólogos, geólogos, arqueólogos, que falam sobre evidências, que falam sobre aquilo que pode ser encontrado no mundo real, que pode ser visto com os seus próprios olhos, que atesta para a veracidade dessa história. Então, na minha curta reflexão aqui, eu parto do pressuposto de que aquilo que está escrito em Gênesis, capítulos 6 a 9, é história real, coisas que realmente aconteceram. Agora, uma coisa é ver o musical do Coro Primícias, tão lindo, faz a gente sorrir, mas se você tomar essa história como história real, como eu estou lhe convidando a fazer, você percebe que é uma história. Não é tão rápido que a gente sorri quando pensa nessa história como história real. Essa história, queridos, e eu quero enfatizar, real, nos declara que houve um momento da história, séculos atrás, 4.500, 5.000 anos atrás, houve um momento da história em que Deus estava absolutamente insatisfeito com a humanidade. Então Deus mandou um grande sinal de sua insatisfação. O dilúvio, e eu repito, você pode acessar esses links e encontrar abundantes evidências da realidade do dilúvio. O dilúvio foi o basta de Deus para a forma como o mundo se encontrava. Essa história, por outro lado, ela deve te fazer pensar numa outra coisa. Porém, antes de dar esse basta, antes de Deus despejar sobre o mundo o sinal da sua indignação, anos antes, Deus encontrou alguém cujo coração era sensível, um homem de verdade, igual a mim e a você, chamado Noé, com 3 filhos que eram gente de verdade, e deu para eles uma tarefa gigante, principalmente, não só pelo tamanho da tarefa, mas porque a tarefa estava baseada em coisas que eles simplesmente não conheciam. É por isso que aí na ordem do culto eu coloquei o versículo de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Deus disse para Noé que ia acontecer um dilúvio, porque Deus foi até ele pessoalmente fazer esse anúncio, ninguém sabia o que era dilúvio, ninguém sabia sequer o que era chuva. Noé, então, acreditou no que Deus disse, é isto que eu queria que você se prendesse.
Ele acreditou no que Deus disse, e ainda que aquilo estivesse além do entendimento dele, não quer dizer que ele cruzaria os braços sem fazer nada. Ele começou a preparar algo inspirado pelo temor. Talvez por esse ponto principal é que Jesus disse que a sua vinda será semelhante aos dias de Noé. As pessoas vivendo a sua vida comum sem acreditar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que enquanto Noé trabalhou durante anos na construção daquela embarcação gigantesca, ele anunciava às pessoas que Deus estava mandando um juízo e que procurassem abrigar-se desse juízo, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Jesus está dizendo, então, que os dias da sua vinda serão semelhantes. Haverá um anúncio. Você está ouvindo esse anúncio agora. Deus está insatisfeito com o mundo como ele se encontra hoje. Deus, mais do que isto, está insatisfeito, sim, com a forma como cada pessoa tem vivido a parte dele. Deus não é indiferente. Deus está insatisfeito. Deus proclama a sua insatisfação, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas como naquela ocasião, e Deus não faz isso novamente, porque é um Deus de misericórdia, é um Deus de salvação, como naqueles dias Deus mandou preparar a arca, hoje Deus manda que se pregue o Evangelho. Deus manda que se pregue o Evangelho, que se anuncie que se você crer em Jesus Cristo, Ele perdoará os seus pecados, que se você crer em Jesus Cristo, quando Ele vier, ou talvez quando o dia de sua morte chegar, sim, você não estará separado eternamente de Deus, mas Deus te receberá na presença dEle. Então o musical contou a história do dilúvio, mas depois que a água secou, Noé desceu, sabe o que Noé fez? Noé pecou. E sabe o que seus filhos fizeram? Um deles em particular, pecou também. E Noé descobriu que um dilúvio inteiro não pode lavar os pecados que estão dentro do nosso coração. Nem toda a água do mundo, nem um dilúvio colossal serve para lavar as manchas dos nossos pecados e transgressões. Só há uma coisa, a Bíblia diz: o sangue de Jesus, esse sim, purifica de todo o pecado. Imagine se o dia do regresso de Jesus Cristo fosse hoje. Talvez alguns corações aqui teriam chegado a 1 centímetro da porta da arca, mas não entraram. Se o dia do regresso de Jesus Cristo fosse hoje, talvez alguns corações aqui teriam sido aqueles que viram a arca ser construída, isto é, hoje o Evangelho ser proclamado. A porta ainda aberta, Deus dizendo: entre, venha, creia em Jesus Cristo. Mas alguns dizem assim: hoje não, pastor. Alguns dizem assim: eu prefiro outro momento para tomar uma decisão tão grande. Outros dizem: eu nasci numa religião e vou morrer nessa religião, sem entender que não é a religião que salva, mas é Jesus quem salva. Hoje eu não estou falando de religião, não estou falando de ser dessa igreja, daquela igreja, de igreja batista ou de qualquer outra, mas eu estou falando sim de crer em Jesus para te salvar e para que você esteja em paz com Deus e tenha em sua vida a certeza de que Deus já perdoou os seus pecados. Esta é a mensagem. Ainda que Deus esteja, e em breve Deus julgará este mundo com toda a sua justiça, hoje Deus ainda chama as pessoas que venham a Ele e recebam dEle o perdão dos pecados. E é sobre isso que eu quero orar pela sua vida. Eu queria que todos nós tentássemos agora não nos distrair, mas tentássemos sim colocar o nosso coração diante de Deus. Por favor, curve a cabeça, feche os olhos. Esta é uma hora de oração. Eu gostaria de me colocar aqui, diante de você, para orar pela sua vida. Talvez hoje, no musical, na mensagem, ao longo do culto, Deus tocou o seu coração. E você gostaria que eu orasse por você, para que você pudesse entender essa mensagem melhor. Talvez você já entende completamente essa mensagem, e hoje você sente que chegou a hora de você dar um passo ao lado de Jesus Cristo e colocar sua vida nas mãos dEle.
Você gostaria que eu orasse por você? Existe alguma dificuldade na sua vida que você não sabe como contorná-la para entregar a sua vida a Jesus, mas Jesus é maior do que isto. E Ele pode vencer essa dificuldade na sua vida, Ele pode te perdoar, Ele quer. Ele quer. Se você em seu coração vier a Ele de coração sincero, a Bíblia diz que Ele não te rejeitará. Então eu desejo orar por você. E se eu posso orar por você, para que eu saiba por quem eu orarei, eu e Deus apenas o veremos. Faça um gesto com a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Que Deus te abençoe e a ti também, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Faça um rápido sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faça um sinal com a sua mão. Quem sabe alguém ali ao fundo do salão gostaria que eu orasse por você. Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Uma criança, um adulto, alguém mais velho? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje o Senhor ainda não traz um dilúvio, não neste momento, sobre o mundo. Mas tememos, ó Deus, e sabemos que isso é coisa séria, quando a Tua palavra nos diz que o Senhor um dia irá julgar este mundo e irá julgar cada um de nós. Por isso, Deus, nós pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça. Eu oro, Senhor, por estes cujo coração o Senhor tocou, e peço que o Senhor lhes dê um pleno entendimento do Teu plano de salvação. Peço, sim, Deus, pela Tua obra, que os frutos da obra do Senhor nessas vidas se façam visíveis desde agora e cada vez mais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta noite tão bela e, sobretudo, porque o Senhor está trabalhando em cada coração pelo Teu Espírito Santo. Faze, Deus, confirmada a Tua obra nestas vidas e que o Senhor seja glorificado em todos. Talvez alguém não quis levantar a sua mão, Deus, mas o Senhor tocou o seu coração. E a minha oração é que o Senhor faça a Tua obra nessas vidas, Tua obra misericordiosa, Tua obra salvadora. Obrigado pelo coro primícias, Deus, que estas crianças, algumas delas já fizeram esta boa confissão, que todas, em cada momento, venham a declarar o nome de Jesus como seu Salvador e Senhor. Obrigado pela igreja e pelo seu ministério com as crianças, obrigado pelo apoio da família, e que o Senhor, ó Deus, nos dê graça, como igreja, para evangelizar e discipular estas crianças neste tempo, preparando-as para serem servos fiéis de Deus ao longo de toda a sua vida. Muito obrigado por ter preparado essa noite de culto na Tua presença, e pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor nos acompanhe todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim seja em nome de Jesus, e a igreja diz: amém.